Olá, hoje vamos falar um bocadinho sobre o respeito às nossas crianças. Respeitamos os bebés, respeitamos as crianças, respeitamos os nossos filhos, mas respeitamos mesmo? Vamos ver então. Vamos pensar um bocadinho sobre o assunto. Quando vamos a uma casa de uns amigos, e eles por acaso até têm filho ou não têm filho, nós vamos porque nós queremos ir. Não é? Vamos visitar um amigo, vamos jantar, vamos almoçar, vamos qualquer coisa. E a criança tem que ficar, não tem opção. Se ele diz que quer ir embora, não, tem que ficar. Porque nós temos que ficar, queremos ficar. A criança tem que arranjar uma forma de se entreter. Quer goste, quer não goste da criança que mora naquela casa, se houver crianças, estamos a falar no caso de haver crianças, a criança tem que se enturmar, tem que brincar, tem que ficar, certo? E depois, nós comemos, nós estamos, nós falamos, nós socializamos, os adultos, a criança teve que se entreter. O querer ir embora não foi respeitado. Mas depois, na nossa hora, bem, já comemos, já tomamos o café, já bebemos um copo, não sei das quantas, está na hora de ir embora. E está na hora de ir embora. Mas a criança naquela hora está super divertida e está super na boa e quer continuar a brincar. Mas nós, está na hora de ir embora. E a criança é desrespeitada porque tem que ir embora, E não pode ficar a brincar mais um bocadinho. Isto é um desrespeito para as nossas crianças, é ou não é? Isto é que acontece ou não acontece muitas vezes, no dia a dia? Vamos a um café ou estamos na rua, cruzamos com alguém, um tio, um familiar, nas partes da família até nem costuma acontecer, mas um amigo ou um senhor do trabalho ou qualquer coisa. Cumprimentamos os adultos. E as crianças? São sempre cumprimentadas? Muitas das vezes não. As crianças muitas das vezes são desrespeitadas e não são cumprimentadas. Depois as crianças perguntam: mãe, pai, por que aquele senhor não me disse olá? Porque as crianças não são pessoas. Não têm direito a ter respeito. Como é que tu ficavas se no grupo dos teus amigos todos eles fossem cumprimentados menos tu? Se calhar não é assim tão simpático. As crianças dizem muitas vezes que não têm que querer. Ok, as crianças não têm que querer porque têm que fazer, porque têm que obedecer, porque têm que seguir as regras e as normas dos adultos e tem que ser e tem que ser. Tem mesmo que ser. Isso é respeitar a individualidade e as vontades das crianças? Isso é promover o respeito? Então, se as crianças não têm respeito, vão respeitar. Se a criança não tem querer, vai respeitar os quereres dos outros. Aquilo que nós ensinamos é aquilo que eles fazem. Imaginando, isto aqui acontece todos os dias. As crianças vão, na nossa casa ou na casa de quem quer que seja, vão e pegam num objeto qualquer, que parte. Nós vamos lá correr, não podes pegar nisso! E tiramos. As crianças pegam, sobem a bancada, pegam numa faca, não podes, tira. Vão, abrem uma gaveta, começam a tirar aquilo, não podes, fecha, tira a criança em andamento. Isto acontece todos os dias. Bem, a criança depois vai para o parque, tem que interagir e tem que não sei das quantas, ela quer alguma coisa da outra pessoa, da outra criança e tira. Não pode ser assim. Tem que se pedir. Mas o adulto pediu? Não, tirou. Então o que é que estamos a ensinar? Estamos a ensinar que nós pegamos e tiramos. Outra coisa. As crianças têm que partilhar. Têm que partilhar porque têm que partilhar. Ok. Então, o adulto tem o seu telemóvel e tem que partilhar. Partilha? Não partilha. Tem que partilhar a chave do carro? Partilha? Não partilha. Mas a criança tem que partilhar o brinquedo dele? Porquê? Porque é que tem a obrigatoriedade de partilhar coisas. Aquilo que é dela. Partilha se quiser. Se não quiser, não partilha. É pertença dela. É o brinquedo dela. Portanto, não tem que se respeitar as vontades das crianças. Da mesma maneira que respeitamos aquilo e os objetos do adulto. Porque o que é meu não é toda a gente. Como adulta. Portanto, aquilo que é de uma criança não é toda a gente. É da criança. E isto acontece muitas vezes. Muitas vezes. A criança tem que partilhar.
Opa, se estamos a falar de uma coisa numa creche que é de toda a gente, ok. Se estamos a falar na casa dele, ele tem que partilhar? Não tem que partilhar. Se estamos a falar que levam uma bola ou um carrinho ou qualquer coisa para o parque, não tem que partilhar, é dele. Nós também não partilhamos o nosso telemóvel, as nossas chaves do carro, o nosso casaco, a nossa roupa, a nossa coisa qualquer. Nós não fazemos. As crianças não fazem. Não têm que o fazer. Ora, por exemplo, as crianças são bem-vindas em todo lado? As crianças são bem-vindas no café? Quando choram, querem andar e têm que estar sentadas. Quando querem correr e têm que estar sentadas. Quando querem ver televisão e aquilo não dá para ouvir e querem ouvir. Quando querem estar no telemóvel e querem estar a ver com aquilo com aquela atenção e não podem porque têm que fazer pouco barulho. Porque querem falar e até estão entusiasmadas e não podem porque têm que falar baixinho. As crianças não são respeitadas. Todos os dias não são respeitadas. As crianças não são respeitadas, não são queridas, não são bem-vindas no mundo dos adultos, não são bem-vindos numa reunião, não são bem-vindos numa exposição, não são bem-vindos no cinema, não são bem-vindos em centenas de sítios. E isto é normal que assim seja? As crianças não serem bem-vindos em todo lado? Digam-me em que sítios é que as crianças são bem-vindas. São nos parques infantis. Nos restaurantes não pode, no café não pode, na pastelaria não pode. No cinema não pode, numa exposição não pode. As crianças são bem-vindas aonde? Só nos parques infantis, em que podem correr, saltar, pular, pinchar. Porque mais de resto as crianças não podem ser crianças. São desrespeitadas. A criança tem que dormir. Naquela hora, naquele momento, tem que dormir. Se não dorme, é hiperativa, é terrível, é uma peste. A criança não tem quereres. Mas a criança pode não querer dormir naquela hora. Pode só precisar de dormir ali a meia hora, precisar de estar um bocadinho mais cansado. Ou então, se calhar, já devia ter dormido. Mas o adulto, tão ocupado, perdeu-se no meio das coisas e não respeitou a criança. E a hora passou. E desrespeitamos a criança mais uma vez. E naquela hora, tem que ir. Tem que ser naquela hora, porque relógio. Ora, as crianças manipulam os adultos? Isto aqui é daquelas coisas que toda a gente dá uma opinião sobre o assunto. Toda a gente diz que as crianças manipulam os adultos e que são terríveis e que são assim uns diabinhos, diabólicos, muito más pessoas, muito más crianças. Mas como é que uma criança fala? Como é que uma criança interage com alguém? Chora, comportamento, ri-se, ou faz as birras, entendam-se birras, e tem aqui no canal do YouTube entendimento sobre birras e sobre disciplina positiva que podem ver, porque birras é muito mais do que aquilo que as pessoas acham e devem ser entendidas. Portanto, a criança sabe desde cedo, desde bebê, desde que nasce, que ela não consegue resolver nada. Portanto, tem que chamar um adulto para fazer o que ela precisa que seja feito. Para o adormecer, para lhe dar de comer, para lhe mudar a fralda, para lhe vestir roupa, para lhe tirar roupa, para lhe dar segurança, para lhe dar colo, mimo, amor, carinho, o que for. A criança tem que chorar. Porque só dessa forma é que tem as suas necessidades atendidas. Porque de outra forma, fica. Está calado, está sossegado, olha o que fiz, parece um peluche. Porreiro, deixa ficar. Não mais que estraga. Obviamente que dá asneira, não é? E depois, entende-se o choro das crianças como birras e manipulações. Não são. Nós adultos falamos, queremos alguma coisa, falamos. Alguns adultos nem sequer falam e por telepatia esperam que os outros adultos entendam aquilo que as pessoas precisam ou querem. Mas as crianças, a forma que têm para fazer as coisas é chorando, agindo. E os adultos muitas das vezes acham imensa piada ao choro, às birras, ou então acham um desespero aos choros e às birras, mas tem que se entender o que está por trás disto. As crianças têm uma coisa fantástica, que é responder a expectativas. Se nós temos a nossa criança e passamos a vida a dizer ele é terrível, ele é uma peste, ele é não sei o quê, etiquetas, rótulos, sabem o que é isso? Serve para os alimentos. As crianças não têm rótulos, as crianças têm um nome. E se um adulto não é parvo, estúpido, preguiçoso, nem é desorganizado, blá blá blá, as castaquetas não fazemos isto às crianças.
ok? Porque os adultos merecem respeito, as crianças merecem ainda mais respeito, porque estão a ser construídas. Portanto, imaginando uma situação, esta aqui, baseada num vídeo que vi estes dias e que, pronto, serve-me, por exemplo, muito claro sobre a situação. Ora bem, estamos num sítio, falamos com uma criança, a mãe diz, ele parece um anjinho, mas ele é terrível, você que não conhece. E a criança ouve, é terrível, espera lá, tem que ser terrível. Eu atirei um prato à professora. Espera, mas atiraste porquê? Porque sim, tirei um prato à professora. Tipo, morda terrível. Ok, mas por querer ou sem querer? Por querer. Sou terrível. Mas o que é que aconteceu? Eu ia pôr não sei o que na mesa, ia pôr coisa, estava a pôr e a professora pega, tira e põe. E eu chateei-me e atirei o prato à professora. A criança foi respeitada? Não sei, foi? Digam-me vocês. Às tantas não. Os adultos têm pressa. Tem que ser perfeito, tem que ser rápido. Tem que ser agora, rápido, perfeito, impecável, maravilhoso, já está. As crianças não podem ter calma e tempo e tentar e fazer. As crianças têm que ser, não podem ser crianças. E, portanto, a professora faria isto a um adulto? Se alguém tivesse a pôr a mesa ou tivesse a colocar alguma coisa em cima de alguma coisa, a professora chegava, tirava e punha e fazia à frente dela sem dizer nada, porque sim? Se calhar não. Se calhar a professora esperava calmamente que o adulto acabasse e depois dizia, podia estar assim ou podia estar assado. Como acontece todos os dias na nossa casa. Ou em qualquer lado. Nós esperamos que os outros adultos acabem de fazer alguma coisa para intervir ou não. E muitas das vezes não dizemos nada. Mas uma criança temos que fazer. Tem que ser agora. Desrespeitamos a criança. Mas a criança atirou o prato à professora. Ok. Mas a seguir temos que dizer à criança, tens que pedir desculpa. Não podes fazer isso. Vai levar nas orelhas por causa de ter feito aquilo. O que é que estamos a fazer? Vamos colocar uma criança no lugar de um adulto. Ou seja, o adulto no lugar da criança. Perante esta situação. Se alguém se impõe sobre mim, eu vou reagir. A seguir, eu tenho que pedir desculpa a alguém. Obrigada a... Eu estou a ser respeitada. Alguém me desrespeitou. Eu reagi. Mas eu tenho que pedir desculpa. Se eu sou obrigada a tal, estou-me a desrespeitar. Se eu ainda levo castigo, estou a ser ainda mais desrespeitada. A criança é, consequentemente, sempre desrespeitada. Porque fez, sem se entender o porquê. Porque a seguir tem que pedir desculpa, sem entender o porquê. Porque leva um castigo, sem entender o porquê. E sem que se entenda as motivações para aquilo ter acontecido. A criança pega num copo e atira ao chão. Partiu. Tem que limpar. Consequência direta daquilo que as crianças fazem. Disciplina positiva. Partiu? Limpa. Arruma. Obviamente que depende das idades das crianças para tal coisa acontecer. Mas isto acontece nos adultos. Quem parte, limpa. Quem suja, limpa. As crianças não podem... Nós não fazemos isto um adulto. Às vezes até fazemos em termos de casas ou qualquer coisa assim do género, não é? Mas se calhar não devia ser assim. No local de trabalho, se alguém faz a maior borrada do mundo, imaginem que está a acabar um relatório e eliminou. Eliminou, começa de novo, faz outra vez e rápido porque o tempo está a acabar. Alguém vai andar ali, porque vais de castigo, ainda vais levar. Gente, o que é que nós fazemos no mundo dos adultos? Façam igual no mundo das crianças. É engraçado que acho que toda a gente passa por isto e acho que toda a gente reconhece isto. Os bebés gostam de tirar coisas e gostam de deixar cair coisas ao chão. E os adultos vão e apanham e põem em cima. E a criança continua a tirar ao chão. O que é que está a acontecer? A criança está a perceber que pega num objeto, se largar as mãos, cai. E o adulto pede. E o adulto traz outra vez. E a criança... caiu outra vez. Ela está a aprender, está a interagir com o mundo. As crianças, quando estão na fase de querem andar no chão. E querem andar livres. Querem andar por lá. E os adultos, não
foda-se, porque está sujo, porque está frio, porque nhanhanhé, porque blá blá blá. As crianças são desrespeitadas. Elas querem treinar, mas não podem treinar. Querem testar, não podem testar. Querem descobrir, mas não podem descobrir. Ou podem, na hora em que o adulto quer. Mas a vontade do adulto pode, muitas das vezes, não é coincidente com a vontade da criança. E nós temos que respeitar os tempos das crianças. Se queremos ter adultos que sejam com iniciativa, com garra, com vontade, com persistência, com interesse, com criatividade. Mas o que é que nós passamos a vida a fazer durante a infância das crianças? A tentar controlar e eliminar isto, porque isto aqui é teimosia, porque isto é parvice, porque isto é manipulação, porque isto é demais. Não é? Ouvimos isto e vemos isto todos os dias, é demais. Mas na vida dos adultos, nós temos que ter garra e temos que ser pessoas persistentes e interessadas e criativas e temos que ter um gosto por alguma coisa. Ou queremos molengos. Pessoas que... Isto as pessoas nem sequer têm interesse, nem sequer têm realização, nem sequer têm vontade, nem sequer têm nada. Hoje, nós pais, com as nossas crianças, fazemos alguma coisa que vamos ver daqui a uns aninhos. Muitas das vezes vemos os adultos, quando têm as crianças adolescentes, que as crianças, os adolescentes, não falam com eles, não querem saber de nada, não têm gostos de nada, não querem sair de casa, não querem interagir. Porquê? Olhando lá para trás, pode haver algumas respostas. Mas a alienação e a desresponsabilização é tão grande que não importa para nada. Agora eu quero que a criança seja assim, quieta, calada, parada. Na adolescência eu quero que a criança fale comigo. Mas eu não promovi isso lá atrás. Quero que a criança seja interessada e que vá para... queira, que vá e que faça alguma coisa. Mas eu até agora andei a dizer-lhe que ela não tem quereres e que não pode, e que não pode, e que não pode, e que não pode. Vou dar um exemplo meu. Quando era mais nova, a minha mãe sempre teve uma fabriqueta. E eu queria, numa fase da vida, aprender a trabalhar com as máquinas. Mas devido à forma como ela trabalhava, com quem trabalhava e tal, eu não podia aprender. E o tempo foi-se passando. Eu não posso, não quero saber. Agora diz-me, podias aprender, não quero. Mas não te fazia mal, não quero. Não tenho interesse. Quando quis, ninguém me deixou, agora não quero. E isto acontece com as crianças. Eles não podem dançar, eles não podem mexer, eles não podem desenhar, eles não podem pintar, eles não podem sujar, eles não podem construir, eles não podem desarrumar, eles não podem fazer nada. Mas depois queremos que eles queiram. Mas eles só querem fazer aquilo que gostam. Como qualquer adulto. Os adultos só fazem aquilo que gostam. Vão ao cinema porque gostam, vão ao bowling porque gostam, vão a um determinado restaurante porque gostam. Vestem uma roupa porque gostam, comem alguma coisa porque gostam. Os adultos fazem o que gostam. As crianças também. Portanto, nós eliminar os gostos, as vontades de uma criança logo à partida, estamos a minar o futuro dela. Estamos a dizer, e isto aqui os adultos e adolescentes estão a ver uma casa, existem as fundações, existe o esqueleto e depois existe a casa. A adolescência é exatamente a mesma coisa e a vida adulta é exatamente a mesma coisa. Tipo, é a finalização de uma casa em que as bases e as fundações são a criança. Sobre aquilo que vai crescer, é sobre aquilo que vai fazer. Se eu tenho uma casa redonda, a casa no fim vai ser redonda. A menos que se façam umas marteladas todas as PTOs. Se eu tenho uma casa quadrada, ela vai nascer quadrada, a menos que sejam umas coisas PTO para virar redonda. E isto de se mudar de redondo para quadrado, de quadrado para redondo, gente, é preciso muita vontade para isto mudar. E nós estamos a moldar à partida as crianças. E a não respeitar. E nós não respeitando as crianças, nós estamos claramente a dizer-lhe que elas não têm que respeitar os outros.
Seja pais, seja vizinhos, seja conhecidos, seja outras crianças. É isso que nós estamos a mostrar. E não adianta faz aquilo que eu digo e não faças aquilo que eu faço. Porque isso não adianta para nada, porque são as ações, aquilo que nós fazemos no dia a dia, todos os dias, a toda a hora, que eles veem. Palavras, levas o vento. Isto parece clichê, mas é verdade. Quantos de nós adultos não reparamos nisso quando chegamos à vida adulta? À adolescência? Não vais por ali, nós vamos. Não faças isso, nós fazemos. Vais-te aleijar, e nós fazemos. As crianças são assim, é normal. Os pais podem dizer A, B, C, D. Não interessa. As crianças têm que saber e têm que testar e têm que provar que A, B, C, D. E nós temos que parar de querer que as crianças obedeçam em vez de aprender as coisas todas. As crianças não têm que obedecer. As crianças têm que aprender o abecedário. Não têm que aprender a obedecer. Porque é assim que nós criamos adultos e adolescentes livres, que saem do comboio e que saem do modo automático. Porque toda a gente hoje anda no modo automático, anda no comboio, apanhou, lá vai ele. Nem para perceber o que está à volta. Estão no comboio, não param, não sabem o que está à volta, não querem saber. E é engraçado hoje que nós precisamos de humanizar o parto, humanizar os serviços de saúde, precisamos de humanizar as relações, precisamos de humanizar tudo. Mas espera lá, o que é que aconteceu para nós humanos perdermos o rastilho? Alguma coisa muito estranha se passou aqui. Porque nós, crianças, somos bondosos, somos amigos, não temos filtros nos olhos, não vemos o que os adultos veem, somos puros. Mas somos corrompidos no meio do caminho e depois, quando chegamos à vida adulta, temos que voltar atrás. Alguma coisa aqui está mal feita no meio do caminho. Porque é ridículo nós hoje chegarmos à necessidade de humanizar relações, quando isto devia nascer connosco e devia continuar connosco. As crianças são empáticas. Outra coisa, realmente uma coisa engraçada. Estão a ver uma situação que aconteceu com a criança que é hilariante. Ela caiu, bateu com a cabeça, não sei o quê, não sei o que mais, pá, foi de morrer a rir, a cambalhota que ela deu no ar e não sei das quantas. Nós estamos no jantar e vamos contar. Olha, ela deu uma cambalhota todo tamanho, estamos a gozar com ela. E a criança está ali a assistir. Ela vai aprender que é normal e podemos gozar com os outros. Podemos? Nós podemos. Nós podemos gozar com outro adulto? Nós gozamos com outro adulto na cara dele, assim? Se calhar não. E depois as crianças não podem fazer isso. Mas é isso que nós estamos a mostrar. Depois as crianças perguntam, mas eu não gostei. Quando alguém nos faz isso, nós não gostamos. Respeitem as crianças. Isto aqui é uma clara falta de respeito. Quando dizemos às crianças, bate, faz. A seguir ela faz, não podes. Não tem sentido. Mas isto acontece todos os dias. Muitas mais situações existem sobre o desrespeito às crianças. Conhecem alguma? Deixa aqui nos comentários. Há tantas. Até logo.